Olá, bom dia! Ô de casa, dá licença, estamos chegando com o Bahia Rural deste domingo. Hoje o programa vai ser apresentado daqui, do Parque Pedra de Xangô, em Salvador. Localizado no bairro de Cajazeiras 10, o local é um sítio natural sagrado afro-brasileiro, uma área remanescente de quilombo e de aldeamento indígena. O destaque maior é para a Pedra de Xangô, tombada em maio de 2017 como patrimônio cultural do município. Além disso, o parque tem um lago e um memorial. A gente vai mostrar mais detalhes sobre o parque ao longo desta edição do Bahia Rural. Veja agora os destaques de hoje. O crescimento do agronegócio vem movimentando o mercado da aviação na região oeste. Vamos mostrar também o Parque Nacional de Boa Nova, um verdadeiro paraíso das aves. Lá, um projeto ambiental já conseguiu catalogar quase 300 espécies de aves, algumas ameaçadas de extinção. E a nossa receita é um prato de origem chinesa que recebeu um toque nordestino aqui no estado. É o yakisoba sertanejo com carne de sol e melaço de cana. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no seu Bahia Rural, o programa favorito dos baianos às manhãs de domingo. O Bahia Rural deste domingo está sendo apresentado daqui do Parque Pedra de Xangô, em Salvador. Situado em uma área de proteção ambiental, o parque tem uma vegetação remanescente de Mata Atlântica. O espaço de convivência é um importante símbolo histórico, cultural e religioso de Salvador, além de ser voltado para a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável participativo. E a gente vai agora até o sudoeste do estado para trazer a primeira notícia desse domingo. A nossa equipe foi até o município de Boa Nova para mostrar o Parque Nacional, que é um paraíso das aves. O Lajedo dos Beija-Flores também é um refúgio de preservação ambiental. Uma fonte de vida e biodiversidade. Bem-vindos! Estamos no Paraíso das Aves. O Parque Nacional de Boa Nova foi criado em 2010, junto com o Refúgio de Vida Silvestre. Ao todo, são 27 mil hectares e protege uma importante área na transição entre os biomas Caatinga e Mata Atlântica. Essa é uma das unidades de conservação mais ricas em aves no Brasil e abriga mais da metade das espécies da Bahia. O estado tem cerca de 830 aves catalogadas. Desse total, 464 estão em Boa Nova. A diversidade de aves de Boa Nova reflete a diversidade de ambientes. Boa Nova está num tipo de mata especial que tem aqui no sudoeste da Bahia, que é a mata de cipó, é uma mata seca de altitude. Só que de um lado dessa mata está a caatinga, super seca, do outro, mata atlântica de montanha, cheia de cachoeiras. E essa diversidade de ambientes é que gerou essa grande diversidade de aves, é mais da metade das espécies de aves catalogadas para a Bahia inteira. E para conhecer um pouco dessa beleza natural que existe em Boa Nova, pegamos a estrada de terra. São 4 quilômetros pela zona rural do município, a Seca Caxiga. Mas o que nos espera vai te surpreender. Esse é o Lajedo dos Beija-Flores, um refúgio de vida silvestre, um ponto de turismo de fotógrafos e observadores de aves. O local recebe visitantes durante todo o ano que vêm para cá analisar o comportamento dos animais em ambiente natural. Aqui é preciso ter paciência para registrar a melhor foto. Espera que é recompensada com a sensação de liberdade. E não falta inspiração por aqui. Geiel é de Camaçari e gosta de vir a Boa Nova. Passa o dia fotografando os beija-flores. Para conseguir um bom registro, muita concentração e paciência. Para o observador de aves, esse hobby é uma terapia que faz bem à mente. A gente nesse momento dá um revigor, né, para a nossa alma e a gente sai daqui mais fortalecido, né? E pensar que toda essa área um dia foi uma fazenda de gado e estava degradada. Mas essa realidade mudou depois que esse casal de alagoanos resolveu transformar o espaço, a partir de 2014. Foram 6 anos para recuperar toda essa área de vegetação e o habitat de várias espécies de aves. O esforço valeu a pena.
Hoje são 50 hectares de preservação silvestre. Quando nós olhamos aquilo ali, vimos que era um momento da gente retribuir para a natureza aquilo que a natureza já nos dava, que era a calma, a interação com a energia da natureza, que fazia que com todos os problemas que o mundo já nos traz naturalmente, pudesse simplesmente dirimir e acalmar. É um desejo, eu diria, uma vontade, né? Porque nós não temos filhos, né? E a gente achava que nós precisávamos deixar algum legado importante para a comunidade. O Lajedo dos Beija-Flores possui 280 espécies de aves catalogadas, algumas ameaçadas de extinção, como o gravatazeiro, símbolo da cidade, e o balança-rabo canela, beija-flor raro no Brasil. E a intenção do casal é construir uma cultura de educação ambiental. Quando a gente traz as escolas para visitar o Lajedo, porque as crianças elas precisam vivenciar e levar para casa o que elas vivenciaram e fazer com que a sua dinâmica de conhecimento possa mexer com a energia dos seus pais, dos seus tios, dos adultos que estão do lado dela e possa inclusive mudar a cultura do pegar passarinho, do ter engaiolado, de ter mais jardim dentro de casa. Quanto mais a gente fizer um trabalho, né, que venha a dar sustentabilidade nessa ideia da preservação, para a gente é fundamental e é importante, né, porque esse projeto é um projeto voltado exclusivamente para a observação da fauna, da flora, né, daqui de Boa Nova e sem dúvida nenhuma poder contribuir de uma maneira democrática para que Boa Nova se torne uma referência na observação de aves no Brasil e no mundo. E chegou a hora da nossa dica de leitura desta edição. A nossa dica de hoje é esta publicação sobre plantas ornamentais jardinagem, uma cartilha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural que traz informações que vão desde a indicação de ferramentas ideais para o manejo das plantas, formas de adubação, poda e combate às pragas que afetam estes tipos de plantas. A cartilha pode ser acessada de graça na plataforma digital do Senar. Vale a pena consultar. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem os destaques da semana no campo. E você vai ver ainda, o crescimento do agronegócio vem movimentando o mercado da aviação na região oeste. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o Bahia Rural nesta manhã de domingo, hoje apresentado aqui do Parque Pedra de Xangô, em Salvador. Aqui um memorial de cerca de 500 metros quadrados abriga os registros e experimentos das principais funções do parque. A estrutura tem ainda área para exposição de trabalhos e é um espaço para exposição de artesanato. No entorno do memorial tem um anfiteatro. E a gente vai agora até o oeste do estado. Por lá, o crescimento da atividade agrícola tem movimentado o mercado da aviação. Aqui no oeste, as áreas plantadas são gigantescas. Do alto dá para ter uma ideia do tamanho delas. Mas para chegar nesse ponto é preciso cumprir cronogramas rigorosos que os agricultores chamam de janelas. Os intervalos entre plantio, desenvolvimento, colheita e comercialização da produção. Tempo é dinheiro e isso explica por que se corre tanto. Por causa das longas distâncias entre as cidades e as fazendas, os deslocamentos são demorados e um meio de transporte pouco comum está se popularizando entre os grandes empresários rurais. A aeronave, ela deixou de ser uma ferramenta de luxo há muitos anos atrás. E principalmente aqui no oeste da Bahia, onde a agricultura é tão pujante, tão necessária, a aeronave ela se tornou uma ferramenta de trabalho para o agricultor. E no dia a dia das fazendas, são eles que garantem a resolução de muitos problemas. Essa história da aviação aqui no oeste do estado ganhou um caráter profissional há mais ou menos 20 anos.
São cerca de 2 décadas. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, para se ter uma ideia, existem oficinas, empresas que fazem manutenção de aeronaves referendadas pela ANAC. Elas fazem todo tipo de serviço para que lá em cima o avião possa voar sem problema algum. A empresa do Rudiger tem uma ampla estrutura. Funciona na aba em Barreiras, onde além de pista de pouso e decolagens, é feito o trabalho de manutenção dos aviões que usam o espaço aéreo onde ficam as fazendas. O Rudiger é goiano, mas foi aqui na Bahia que realizou o sonho de montar a empresa, que tem clientes em várias partes do país. O cheiro do avião, o cheiro do combustível, ver aquilo ali funcionando, ver a aeronave depois voando, depois você entregar uma aeronave certificada, com segurança, entregar ela para uma safra, ela fazer uma safra, conseguir fazer o atendimento para o nosso cliente, dar segurança para o piloto, para que ele consiga voltar bem. Então isso é que nos motiva a cada dia melhorar. A empresa cuida também de aviões executivos, mas o foco são os agrícolas. Dos 140 registrados na ANAC que sobrevoam lavouras baianas, 113 fazem revisões aqui. São mais de 15 milhões de hectares atendidos pelas aeronaves. Só para se ter uma ideia, numa única manhã, um avião agrícola tem capacidade para pulverizar uma área estimada em mais de 1.200 campos de futebol. O seu José é um dos mecânicos. Tem muito cuidado, né? Porque isso aqui são vidas, né? Você vê uma turbininha dessa aqui, ó, é o que faz toda a diferença do motor, né? Então temos a seção fria, a seção quente, então estou fazendo aqui a expansão da seção quente do motor. E num mercado que cresce no mesmo ritmo do agro baiano, ninguém duvida que cada vez mais as aeronaves vão fazer parte das propriedades. Eu vejo a nossa região, como sempre, aí, sendo pioneiras em vários itens, sendo pioneira também nessa parte da aviação, nessa contribuição para o crescimento do agro. E vamos ver agora os outros destaques regionais da Semana no Campo. Aqui em Salvador, o destaque foi o Prêmio de Jornalismo ABAPA 2023. A TV Bahia venceu na categoria profissional com conteúdo exibido na série de reportagens Onde Tem Bahia, a força produtiva do estado e seu alcance em diferentes países do mundo. A série foi exibida no mês de outubro. As reportagens apresentaram os produtos campeões da exportação baiana e como eles viram produtos em outros países. Um dos caminhos apresentados foi o do algodão, que sai do oeste baiano e segue para vários lugares, entre eles a Malásia. Se há 40 anos eu falasse para você que seria possível plantar algodão no oeste e que esse algodão ia prosperar, provavelmente você não ia acreditar. Mas teve gente que acreditou. E o que era sonho virou realidade, que foi ficando maior, bem maior. O conteúdo foi produzido por Eduardo Oliveira. Na edição, Douglas Oliveira e a arte de Amanda Torres. As imagens são de Jeffter Rodrigues. O pai do projeto era mostrar a força do nosso estado, a força da Bahia para todo mundo. E eu acho que Onde Tem Bahia conseguiu fazer isso. A gente conseguiu mostrar a nossa riqueza, não apenas pela Bahia, que já é imensa, mas pelo mundo, né? O reconhecimento pelo trabalho que a gente fez em conjunto, né? É sensacional, assim, principalmente para minha vida profissional, né? Essa foi a terceira edição do Prêmio ABAPA de Jornalismo. O projeto tem o objetivo de reconhecer profissionais de todo o Brasil e incentivar jovens talentos. A importância é valorizar tanto o profissional de jornalismo como o futuro profissional. Diminuir distâncias, mostrar o que é feito no campo e ser pauta para esses futuros jornalistas e jornalistas atuais. No Planalto da Conquista, a preocupação dos cafeicultores é com a falta de chuva. Esse ano, Edmar colheu cerca de 600 sacas de café, grande parte café especial. Esse aqui está preparado para ir para uma torrefação em Salvador. Depois ganha as cafeterias da capital baiana e de outros estados do Nordeste. Mas enquanto trabalha na comercialização desse café, Edmar está de olho na colheita do ano que vem, é que ela depende muito da chuva de agora. É por isso que o produtor conta os dias para a chegada dela.
já venho contando os dias há pelo menos uns 15 ou 20, mas ainda não tivemos um comprometimento maior, mas precisamos de chuva agora. Essa fase é uma fase crítica, porque nós estamos saindo da florada, né? E a gente precisa do pegamento do chumbinho. Porque a gente está em processo de divisões celulares, né, que vão ser a expansão dos frutos. Então, assim, aliado com essas altas temperaturas e déficit hídrico, a gente começa a ter problemas, né? Aqui na sede da Copperbach, a cooperativa mista dos cafeicultores de Barra do Choça e região, a presidente da cooperativa não esconde a preocupação manifestada pelos cafeicultores da região com o que pode acontecer com a próxima colheita. A preocupação é perder, né, essa granação, o que já está acontecendo com a primeira, com a segunda. Então, o pessoal está manifestando muita preocupação se não houver chuva. A última safra na região de Barra do Choça teve colheita de 380 mil sacas de café. Os quase 400 cooperados da Copperbach esperam que a próxima seja uma boa colheita. Há uma máxima na cafeicultura que sempre diz o seguinte: o ano que vem vai ser melhor, né? O cafeicultor vive disso. No próximo bloco tem as dicas de eventos relacionados ao campo em nossa agenda. E a nossa receita é um prato de origem chinesa que recebeu ingredientes regionais aqui no estado. É o yakisoba sertanejo com carne de sol e melaço de cana. É já. Voltamos com Bahia Rural aqui na tela da Rede Bahia. Hoje o programa está percorrendo o Parque Pedra de Xangô, em Salvador. Com 67 mil metros quadrados, o principal monumento do parque é essa pedra, um rochedo que tem 8 metros de altura e 30 de perímetro. Considerado um patrimônio geológico, a Pedra de Xangô foi tombada pelo município como patrimônio cultural de Salvador. O parque fica aberto 24 horas e atrai muitas famílias, principalmente nos fins de semana. Confira agora outras dicas da nossa agenda eletrônica. Hoje, 3 de dezembro, tem Cavalgada dos Amigos em Cardeal da Silva. Domingo também de Festival do Requeijão em Santa Bárbara. Na próxima sexta-feira, 8 de dezembro, será aberta a exposição Irará de Outrora, cenários e casarios em aquarelas do artista plástico Zé Nogueira, na Praça Maria Bacelar, em Irará. Próximo sábado, dia 9, acontecerá o encontro poético pela solidariedade do Clube dos Poetas da Bahia, no Mercado de São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, em Salvador, a partir das 10 da manhã. 10 de dezembro, a cavalgada da Ascomac será no Parque de Vaquejada Evandro Martins, em Coração de Maria. E anote aí, de 13 a 17 de dezembro, tem Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária no Parque Costa Azul, na capital baiana. E chegou a hora da nossa receita de hoje. Em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, um prato de origem chinesa ganhou um ingrediente regional e está fazendo o maior sucesso. É o yakisoba sertanejo, que leva carne de sol e melaço de cana. Olá, o Bahia Rural deste domingo veio até Arraial da Ajuda, distrito de Porto Seguro, para ensinar você de casa a fazer a receita do Shaolin do Sertão. Quem prepara esse prato bonito é o chefe Diego Leão. Chefe, o que é o Shaolin do Sertão? O Shaolin do Sertão é um prato com origem oriental, mas que quando chegou aqui nós misturamos 2 ingredientes daqui da Bahia, que é o melaço e também a carne seca. E aí ficou essa beleza. E você de casa, quer aprender a fazer esse prato? Então separe os ingredientes. Vamos precisar de 60 gramas de carne do sol cozida desfiada, 120 gramas de macarrão de yakisoba instantâneo, 50 ml de melaço de cana, 100 ml de shoyu, 45 gramas de pimentão vermelho em fatias, 45 gramas de pimentão amarelo fatiado, 45 gramas de brócolis, 45 gramas de cenoura cortada em palito, 45 gramas de acelga cortada, 45 gramas de cebola fatiada, 30 gramas de coentro picado, 2 dentes de alho ralados, lascas de cebolinha, 1 colher de chá de gengibre em pó, páprica doce, pimenta do reino, 1 colher de amido de milho e 100 ml de caldo de legumes. O primeiro passo é temperar a carne do sol já cozida e desfiada com a páprica, a pimenta do reino e um pouco de shoyu.
Espere por 5 minutos e refogue com um pouco de azeite numa frigideira quente. Numa outra frigideira aquecida, coloque um pouco mais de azeite, refogue a cebola e o alho. Acrescente os pimentões vermelhos, os amarelos, a acelga, a cenoura e o brócolis. Coloque um pouco mais de shoyu e mexa tudo por 5 minutos. Reserve a mistura. Na mesma frigideira que preparamos os legumes, vamos colocar a carne já temperada e refogada, os legumes prontos e colocar o caldo de legumes. Depois que ferver e começar a reduzir, acrescente o amido de milho dissolvido com um pouco de água e o macarrão de yakisoba já cozido. Para finalizar, salpique o coentro picado. Coloque tudo num prato bem bonito e jogue por cima o melaço de cana com um ingrediente surpresa. Coloco uma colher de sopa de mel. Mel de abelha. Mel de abelha. Aí ele fica com um pouco adocicado e um agridoce. Para finalizar a decoração, coloque as lascas de cebolinha. Este é o prato pronto, ele rende uma porção individual. E agora chegou a hora da gente provar. Chefe, esse é um prato muito saboroso. A gente consegue perceber assim a diferença, né? A presença da carne do sol aí desfiada. E o melaço deu um sabor espetacular. Gente, vale a pena preparar esse prato em casa. E com essa receita deliciosa, a gente encerra o programa de hoje, apresentado daqui do Parque Pedra de Xangô, em Salvador. Para rever as reportagens, você já sabe, acesse a nossa página no G1 ou na Globoplay. Eu quero agradecer mais uma vez pela confiança. Uma boa semana para você e até domingo que vem, se Deus quiser.